com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Uma tristeza, filha de um rei que me ama tanto. Aleluia, Cruz por mim morreu, oh glória. mas ao terceiro dia reviveu. Subiu ao céu, mas nunca me deixou. Ele foi preparar o seu reino, meu lar, e é pra lá que eu vou. Eu vou morar no reino sem fim. Eu vou voar com os anjos. Assim, oh glória, eu vou morar no reino sem fim. Eu vou voar com os anjos, louvando ao Rei assim. Santo, 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 santo é o Senhor. Porque parece até que o dia nunca vai raiar. Porque a noite quer a minha fé desanimar. Porque o choro vem e não consigo controlar. Só posso olhar pro céu e pensar que comigo tu estás. Se a solidão vier, amigo só tu és. Sinto seu abraço me envolvendo e me fazendo descansar. E essa que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história. E que tens escutado bem. Nós te oferecemos a nossa gratidão nesta noite. Receba os louvores, Pai. Oh, Senhor, na segunda parte deste culto agora, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra falando ao nosso coração. João, o capítulo 15. Nós vamos ler João, capítulo 15. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhe tenho dado. Continue unido comigo, e eu continuarei unido a vocês. Pois assim como o ramo só não dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficares unidos comigo. Amém? Amém. Essa palavra Jesus
vem dizendo que Ele é a videira verdadeira. Por que Jesus vem dizendo que Ele é a videira verdadeira? Porque no mundo em que nós vivemos, nos dias de hoje, existem muitas imitações. Existem imitações daqui e de lá. Mas Jesus vem deixar claro que Ele é a videira verdadeira. O lavrador é aquele que cuida da videira. O lavrador é aquele que cuida do campo que foi plantado. O lavrador que lavrou e preparou a terra, ele tem o maior cuidado. Eu lembro quando morávamos no Paraguai, lá tinha muita plantação perto de casa. Eu lembro que aqueles que plantavam assim, eles cada semana ia lá ver a soja, se estava crescendo ou não, o milho se crescia ou não. Que expectativa era? Eu nunca plantei nada, né? Mas eu via os que plantavam, eles iam, alguém dizia, já está 1 centímetro, já está 5, já está 10, já está 15. E a soja, a planta ia crescendo. E a pessoa que plantou, ela ficava feliz de ver aquilo ali. Então, o nosso Deus é aquele que dá o cuidado, porque o nosso Deus ele não vai deixar faltar nada para o nosso crescimento. É isso que nós precisamos aprender e entender, irmãos, que o nosso Deus ele não vai deixar faltar nada para o nosso crescimento. Amém. Desde que esse crescimento nosso sirva para a honra e para a glória do Senhor. Muita gente às vezes quer crescer na vida, crescer financeiramente, mas muitas vezes o crescimento ele não é para a glória do Senhor. Mas se for para a glória do Senhor, eu quero te afirmar nessa noite que Deus vai se encarregar de te cuidar. Eu por alguns momentos da minha vida, eu pensei que Deus ele não estava me vendo. Eu achei que eu precisava gritar um pouco mais, fazer isso, aquilo, para Deus poder me enxergar. Mas eu não precisava fazer nada disso, porque o cuidado de Deus estava ali. Houve um momento em que, quando a gente foi ganhar nosso primeiro filho, que é esse que está sentado aí, o Nil, chegou naquele momento a gente não tinha como pagar o nascimento dele. Havia sido que para nascer é caro, né? Não é fácil, o nascimento custa dinheiro. E naquele momento eu lembro que eu não tinha condições, mas eu lembro que eu entrei no banheiro, dobrei os meus joelhos em cima daquele vaso fedido que estava ali, naquele lugar, e orei ao Senhor e disse, Senhor, eu estou precisando de Ti, eu preciso de um milagre, eu não tenho condições de pagar, eu não tenho condições de fazer nada, faz um milagre por mim, ser servido de olhar para mim. Em toda a minha adolescência, juventude, eu fui fiel ao Senhor. E eu lembro que eu chorei demais em cima daquele vaso, porque eu não tinha condições, eu não sabia de onde que ia sair o dinheiro para pagar o nascimento dele, a cirurgia. Mas quando eu saí do banheiro, eu saí com a cara inchada, com os olhos inchados de tanto chorar, mas eu já saí crendo que Deus ia fazer alguma coisa. Eu não sei o que Deus ia fazer, eu só sabia que Ele ia fazer alguma coisa. E quando eu saio do banheiro, dali uns 10 minutos, alguém liga e pergunta, já nasceu? Já nasceu. E ficou enquanto, ficou entanto. E essa pessoa disse, não se preocupe, eu vou pagar. E aquilo foi como tirar um peso do meu coração. Mas o peso ele não saiu por causa daquela ligação. O peso saiu porque eu confiei em Deus. O peso saiu quando eu saí do banheiro, o peso já saiu do meu coração. É isso que muitas vezes impede a gente de receber as bênçãos de Deus. A gente ora, a gente chora, a gente entrega, mas a gente não confia completamente no Senhor. Eu quero animar a cada um de vocês a confiar plenamente no que Deus pode fazer. E quando eu olho essa criancinha mesmo, filhinho do irmão Tiago, da irmã Karine, eu vejo aí uma bênção que Deus deu por confiar nele. Tinha tudo para dar errado, né, irmã Karine? Tinha tudo hoje para a gente estar... Talvez aí, ele está com quantos meses agora? 9. Talvez hoje seriam 9 meses de uma criança enterrada lá no cemitério. Mas o Senhor teve misericórdia. Deus foi bondoso. Eu não sei como estava o coração da irmã, do irmão, mas uma coisa eu sei, que quando a gente deposita em Deus a nossa confiança, tudo o que acontecer vai ser para a glória do nosso Deus. Ele corta, ele poda a árvore, ele poda a oliveira, ele poda a videira. Então, eu quero usar uma frase que eu tenho visto essa semana toda
Na igreja de PJC eu tenho visto uma frase: a poda, uma questão de amor. Isso me chamou a atenção mesmo, e eu lendo esse texto aqui, eu começo a entender o que Deus está dizendo. Nós mesmo que temos o irmão que trabalha com jardinagem, entende melhor do que eu, mas nós que cuidamos, quem cuida de uma árvore frutífera, geralmente a pessoa ela tem um cuidado de estar podando, corta aquele galhozinho que sai ali. Eu não entendo bem, mas parece que um galhozinho que sai ali embaixo começa a roubar toda a vitamina, nutriente que aquela planta pode produzir. Aí o camarada, o dono, vai lá e corta aquele galhozinho, vai e corta outro pedacinho, vai e corta. Quem olha assim pode pensar, está maltratando aquela planta, está maltratando, mas não está maltratando. Ele está cuidando, ele está zelando. E cada vez que vai podando, a folha vai encorpando mais, as folhas, o fruto vai crescendo. E no final das contas, depois que podou aquela arvorezinha, você consegue enxergar nela folhas verdes, você consegue enxergar nela frutos. Então Deus, ele trabalha da mesma forma que nós. Muitas vezes Deus precisa nos podar. Vocês estão entendendo que muitas vezes a gente passa por uma luta que a gente chora porque Deus está podando a arvorezinha? Você consegue entender que muitas vezes a gente está passando por dificuldade porque Deus está podando? Eu lembro quando nós perdemos uma criança que estávamos esperando, eu consegui entender que Deus estava podando a minha vida, podando a minha esposa. E não foi uma vez só, foram várias vezes que Deus foi nos podando. E às vezes a gente chorava, ai Senhor, tá doendo, ai Senhor, tá difícil, oh Senhor, por que isso? Às vezes eu cheguei a dizer, eu sou teu servo, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu oro, por que eu estou passando por isso, Senhor? Só que eu não estava entendendo. Deus me estava podando. Então a poda é uma questão de amor. Deus, ele nos ama, por isso ele precisa tirar alguma imperfeição da nossa vida. Por isso ele precisa tirar algum mau costume da nossa vida. Um mau costume mundano, mau costume dos vícios, mau costume de pecado. Ele precisa ir podando, porque se ele não podar, a gente vai crescendo de forma errada. A gente vai produzindo frutos, não do Espírito, mas muitas vezes fruto da carne, fruto do braço, fruto da língua, frutos que ofendem. Muitas vezes a gente pensa, mas eu sou servo de Deus. Só que muitas vezes o nosso fruto, a nossa atitude ofende, magoa. Então Deus precisa podar. E quando ele vai podando, a gente vai ficando mais quietinho. Quando ele vai podando, a gente vai ficando mais bonzinho. Quando ele vai podando, a gente vai entendendo que não é como a gente quer, mas como ele quer. Isso eu fui entendendo com o passar dos anos, e hoje eu vejo que a poda é uma questão de amor. Então eu quero que você entenda, se Deus está te podando, se Deus está te freando, se Deus não está abrindo as portas, se Deus não está curando, é porque ainda Ele quer te ensinar algumas coisinhas. E olha, que Deus ele tem um método de nos ensinar que é infalível. Um método em que Ele poda, e essa poda corta, dói, só que também o Espírito Santo ele vem e cura as feridas. Todas as lágrimas que em um momento eu derramei na presença de Deus de tristeza, hoje eu não derramo mais de tristeza. Hoje eu derramo as minhas lágrimas de alegria, porque Deus cuidou das minhas feridas. Ele não é aquele pai que vai surrar, que vai castigar e vai jogar lá para a rua. Ele é aquele pai que vai surrar, castigar, mas ele vai curar as feridas. Você já está sentindo Deus curar as suas feridas? Se você não está sentindo ainda, eu gostaria de te convidar a você deixar o Espírito Santo curar as feridas, o que Deus permitiu que acontecesse na tua vida. Quando minha esposa e eu, a gente senta, às vezes, nós temos marcas de forma literal, talvez do corpo, marcas de tristeza, marcas do passado, mas quando a gente olha para isso, isso nos faz a gente
glorificar mais o Senhor, de ver que Deus passou conosco naquele mau momento. Os momentos que eu achei que eu estava sozinho, Deus estava me carregando nos braços. Os momentos que eu achei que eu caminhava sozinho, Ele estava cuidando dos meus passos. Oh, glória a Deus! E a gente consegue ver o amor desse Deus. Eu não sei se você consegue sentir o amor de Deus por tua vida. Se você não consegue sentir, você pode hoje pedir através do Espírito Santo que te abra o entendimento para você sentir o amor. Sabe uma coisa? O amor de Deus, ele me constrange. Deixa eu explicar bem. O amor de Deus, ele me deixa envergonhado, porque Ele me ama, mesmo eu sendo um pecador. Ele tem compaixão de mim. E hoje você veio aqui neste culto para entender do grande amor de Deus para a tua vida. Ele está te podando porque Ele está trabalhando. Ele está te lapidando com uma pedra preciosa. A pedra preciosa, quando ela é encontrada lá no chão, lá no mato, ela não é bonita, ela não brilha. Mas aquela pedra preciosa, aquela matéria-prima, ela vem nas mãos que sabe trabalhar com aquela pedra. Ele começa a tirar a lasca daquela pedra. Aquelas lascas feias, ele vai tirando. Tira aqui, tira ali. É o que Deus fez com você. As lascas, essas lascas que estavam na tua vida de pecado, de mentira, de vício, Ele foi tirando. E tem coisa ainda que Ele está tirando. E cada vez que sai um pedacinho, ai, dói. Cada vez que sai outro pedacinho, dói um pouco mais. E a gente pode questionar, mas Senhor, está doendo. E o Senhor está dizendo, eu estou trabalhando. Ainda eu sinto quando algumas lascas saem da minha vida. Dói bastante. Mas quando todas as lascas, os pedaços saem, agora começa um processo de lixamento. Aquela pedra, ela vai ser lixada. Vai passar pela lixa de vários números, vai começar pela lixa mais grossa, até terminar uma lixa mais fininha. Talvez você está no processo de lixamento. E quando você escuta a palavra de Deus, na palavra de Deus existe cura, existe perdão para a tua vida e existe restauração. Eu acredito, se você quiser sair daqui hoje, talvez curado de uma enfermidade, pode sair curado aceitando que Deus está trabalhando na tua vida. Eu te convido a você aceitar que Deus comece a podar a tua vida. Aceite o que Deus está fazendo.